eu resolvi trabalhar com esse tema, ciência, tecnologia, inovação afrodescendente? Na época que eu estava na escola, no ensino fundamental, no ensino médio, nunca eu ouvi falar sobre cientistas e inventores que não fossem brancos. Não tinham inventores amarelos, indígenas, negros, nenhum outro que não fosse branco. Então, a visão que eu tinha na escola é que quem fazia ciência eram descendentes de europeus, só. Então, maioria europeus, norte-americanos, um outro brasileiro. Era isso. Até que, em 1996, quando eu tinha 25 anos, eu trabalhava no centro da cidade, e lá no centro nós temos uma variedade de revistarias, né, de diversos lugares, e eu comecei a comprar revistas norte-americanas, como Ebony e Essence. Ebony é uma revista tradicional lá dos Estados Unidos, da comunidade negra. E aí eu tive contato com uma propaganda do McDonald's. E aí a propaganda do McDonald's estava falando sobre invenções feitas por pessoas negras que estavam no nosso cotidiano, mas principalmente no cotidiano deles, norte-americanos, estadunidenses. E isso me chamou a atenção, eu fiquei pensando, bem, se existe isso, por que eu nunca fiquei sabendo disso? E por que não tem um livro no Brasil, já que nós somos tão globalizados, por que não tem um livro no Brasil que fala sobre isso? E olha que eu ia nas bibliotecas, nas livrarias e não achava isso. Até que eu cheguei num ponto e falei assim, peraí, se não tem livro que fale a respeito disso, quem vai ter que escrever esse livro sou eu. Aí eu falei assim, então eu vou usar o meu inglês, um pouco do inglês que eu aprendi, do que eu aprendi fora, e vou levantar esses inventores e cientistas e vou traduzir. Comecei a pesquisar e eu comecei a ver um material. Tinha um material em português, principalmente em e-mail, né? E tinha muito material, mas milhões de sites falando a respeito desses inventores e cientistas nos Estados Unidos. E no Brasil não tinha nada. Na época a internet já estava assumindo essas proporções que nós temos hoje, né, início dos anos 90. Então eu fiquei impressionado, que a gente não tinha nada a respeito disso. Então eu comecei a pesquisar, escrevi um livro, em 2005 esse livro ficou pronto, mas até o presente momento ainda ainda não foi editado. Mas existe a probabilidade, né, Vânia, no segundo semestre deste ano do livro ser publicado pela editora da Universidade Estadual de Londrina. Então vamos lá. Essa amostra desse material, uma parte dela eu utilizei no ensino fundamental 2. Eu dou aula, sou professor municipal, dou aula para quintas até oitavas séries e ensino médio. Então temos aqui a batata chips, o amendocreme, o creme de amendoim, o esfregão e o semáforo, né? Todas essas invenções são invenções de pessoas negras, tá? E eu gradativamente vou falar uma por uma. Esse aqui é um desenho que eu localizei. É importante dizer que a ciência ela não é propriedade de ninguém. Qualquer povo, de qualquer época da história da humanidade, produziu ciência e produz ciência. Então não é só apenas pessoas brancas que produziram ciência, né? O problema é que nós vivemos numa cultura onde existe uma hegemonia, onde existe uma supremacia da cultura, da civilização branca. Então, tudo que eles produzem existe uma repercussão muito grande, porque eles têm os meios de comunicação, tem os rádios, as TVs, os jornais, tem a mídia a seu favor, né? E infelizmente nós não temos esses recursos ainda, né, na proporção que eles têm. Então fica difícil competir com eles nesse aspecto. Então essa aqui é a imagem que eu encontrei na revista Ebony de fevereiro de 96. Então, está escrito aí que todo dia nós usamos uma dessas coisas.
a caixa de correio, que é a caixa de correio dos Estados Unidos, o pino de golfe. O golfe é um esporte muito popular nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, geralmente quem joga golfe ou é muito rico, ou é descendente de coreano, né? Os coreanos gostam de um golfe, até por influência dos Estados Unidos. Essa outra invenção é a mais popular, né? Que é a lâmpada elétrica com filamento de carbono. Mas peraí, mas a lâmpada não foi inventada pelo Thomas Edison? Sim, o Lewis Latimer era um dos cientistas que trabalhavam com este grande cientista norte-americano. Só que o Thomas Edison, ele inventou a lâmpada, mas a lâmpada dele não durava muito. Ela durava algumas horas. E aí, quem criou o filamento de carbono, que dá luminosidade e calor à lâmpada, foi um cientista negro. E através dessa invenção, uma lâmpada pode durar até 1000 horas ou mais, né? Então, através dessa invenção do Lewis Latimer, foi possível você eletrificar cidades como Nova York, como Londres, como Paris. Ele foi convidado para fazer a iluminação pública dessas cidades. Refrigerador, feito por John Stanner. O semáforo, feito por Garrett Augustus Morgan. E a caneta tinteiro, feita por William Purvis. Em todos esses, tem uma descrição da invenção e tem o número de patente. Quando eu vi isso, eu fiquei pasmo, eu não acredito. Me falaram que o negro é bom de futebol, é bom de cama, é bom na área da cultura, e era isso que eu sabia que os negros eram bons. Fora a pessoa ser bom de obra barata, né? Empregada doméstica, jardineiro, motorista e tal. Era isso que eu sabia da nossa gente. E que os nossos ancestrais foram escravos. Parou aí. Né? Agora, de que haviam negros que tinham inventado coisas que faziam parte do nosso cotidiano. Então, todo dia você usa uma dessas coisas. Você está celebrando a história negra. Nos Estados Unidos, o mês de janeiro é o mês da história negra, né? Porque foi criado por Carter Woodson esse mês, e também coincide com o aniversário do nascimento de Martin Luther King. Tá? Então, foi aí que deu origem, foi o original que deu origem à série. Okay? Então, para quem não conhece, ou para quem já sabe algumas coisas, o continente africano é o berço da humanidade. Os cientistas comprovam isso, não é um nem dois cientistas, são a maioria dos cientistas, de que foi no continente africano que surgiu o ser humano moderno, ou o Homo sapiens, que significa o homem que sabe, o homem que pensa. Né? Foi na África, milhões de anos, que apareceram nossos ancestrais, e dali partiram para povoar a Europa e a Ásia. Lá também foram encontrados os primeiros centros universitários e culturais, de que se tem registro como Tumbuktu, Gao e Djenné, entre outros. Então, mais ou menos entre 200 e 160 mil anos atrás, o ser humano moderno surgiu no continente africano. E ele tinha a nossa cor de pele. Ele era de pele preta, tinha os olhos castanhos, tinha o cabelo crespo, tinha o nariz largo, tinha os lábios grossos. E este ser humano, ele se espalhou para a Ásia, Europa, Oceania e chegou aqui no continente americano. Tanto que a referência mais antiga de ser humano povoando aqui a América foi encontrado em Minas Gerais, na região metropolitana de Belo Horizonte. Encontraram um crânio de um homem e de uma mulher. E deram um nome para ela de Luzia e para ele de Luzio. Fizeram a reconstituição do crânio deles e verificaram que eles eram negros. Então, isso é mais uma prova de que a origem da humanidade é africana. Esse aqui é o nosso continente mãe, o nosso continente de origem. Lembrando que essas divisões todas que nós temos aqui não são divisões naturais, foram divisões feitas pelos europeus, com o objetivo de enriquecê-los, né? Com o objetivo de enriquecer a Europa e subdesenvolver a África.
é o terceiro maior continente do mundo, né? E tem mais de 1 bilhão de habitantes. E esse aqui é um provérbio africano: até que os leões contem a sua história, os contos de caça glorificarão sempre os caçadores. Então acho que já chegou a nossa hora de nos fortalecermos, estudarmos, né? E conhecermos cada vez mais a nossa história e difundir a nossa história para a nossa geração e para as futuras gerações, né? Então, como eu falei para vocês, o foco da nossa gente sempre esteve em outras áreas, menos a ciência, né? Então, é esse assunto que eu quero estar falando aqui, que a ciência também foi feita por pessoas negras. O sistema racista, ele nega o passado científico e tecnológico africano. Lembrando que na época da escola, o que nós sabíamos sobre a nossa gente é que os nossos ancestrais vieram para cá como escravos. E que a África, de acordo com o que eles falavam, era um continente bárbaro, subdesenvolvido, onde só tinha gente seminua. Era isso que ensinaram para a gente. E infelizmente em algumas escolas ainda continua esse ensinamento, né? E exacerba, fala-se muito do caráter lúdico do povo negro. Está aí o carnaval, que não me deixa mentir, né? Negro é arte, é cultura, negro é fé, né? Então, negro é isso mesmo, concordo. Só que negro é muito mais que isso. Então, boa tarde. Então, o negro é muito mais que isso. O negro, ele é capaz de coisas que influenciaram a humanidade, né? E é um pouco disso que nós vamos falar aqui. Vale da Grande Fenda. Existe uma falha geológica que vai da Etiópia até a África do Sul. Chama-se Vale da Grande Fenda. É uma falha geológica e foi ali que foi encontrado os mais antigos fósseis humanos, os mais antigos ossos petrificados humanos. Então, não existe uma datação certa, mas entre 4 e 2 milhões de anos, os mais antigos ancestrais humanos evoluíram lá no continente africano, tá? E depois, essa evolução deu origem ao Homo sapiens, que é a nossa raça, ok? Bem, há 2 milhões de anos atrás, essa ferramenta de pedra ela foi encontrada na Tanzânia. E essa ferramenta é uma pedra lascada, né? Foi o começo da caixa de ferramentas. Então, os primeiros seres humanos tinham como forma de quebrar, cortar, até fazer guerra, né? Utilizando a pedra lascada. Então, esta imagem aqui é do Museu Britânico de Londres. Eles estão fazendo essa exposição, está sendo o maior sucesso lá na Inglaterra, essa exposição, sobre as mais importantes invenções de todos os tempos. Há 1 milhão e 600 anos atrás, foi criada essa machadinha, foi encontrada, olá, boa tarde, quem é à vontade, em Olduvai Gorge, na Tanzânia, que também é um país da África do Leste. A gente pode olhar essa machadinha aqui, essa pedra lascada, e pode não dar muita importância para ela. É uma pedra, para muita gente é uma pedra como outra qualquer, mas não é, né? Então, essa pedra aqui, ela auxiliou muito o ser humano nas suas primeiras incursões na face da Terra. Cerca de 20 mil anos antes de Cristo, foi encontrado no Congo o objeto matemático mais antigo, né, com registro de 2 sistemas de numeração. É um osso de babuíno. Babuíno é um tipo de macaco encontrado no continente africano. Ele foi encontrado no Congo em 1950 e é 18 mil anos mais antigo do que a matemática grega. Bem, se eu disse que os seres humanos surgiram na África, é óbvio que
os gregos, o povo grego, ele é muito depois do surgimento do ser humano. Nós vivemos numa sociedade que ela tem elementos da tradição judaico-cristã, né? A religião da maioria da população brasileira é o cristianismo, o catolicismo e o protestantismo, que tem tradição na Ásia. Então, é uma tradição judaica, né? Uma tradição cristã. Nós temos na nossa cultura brasileira e ocidental influências greco-romanas. Então, vocês vão verificar que a civilização ocidental, ela se baseou nessa base. A civilização judaico-cristã, greco-romana. Só que as outras influências, elas são negadas. A influência africana, a influência asiática e a influência indígena. Tá? Então, esse objeto aqui é considerado o objeto matemático mais antigo já encontrado. E a Sociedade Matemática Mundial elegeu esse bastão de Xangô como o fundamento da matemática no mundo. Então, foi o primeiro instrumento, né? O primeiro instrumento de contagem. Pega uma cadeira, junte-se a nós. E está exposto no Museu de Matemática na Bélgica. Tá? Como chama, Carlos? Bastão de Xangô. Bastão de Xangô. Mas não tem nenhuma relação com Xangô e Urubá da Nigéria, não, né? O nome posterior. Xangô é o nome do local no Congo, aonde foi encontrado este osso de babuíno. Tá? 3.000 anos antes de Cristo, o médico negro Imhotep é o verdadeiro pai da medicina. Ele viveu há 25 séculos antes de Hipócrates e já aplicava no Egito conhecimentos de fisiologia, anatomia e drogas curativas em seus pacientes. Os médicos e médicas que são formados hoje em dia, quando eles se formam depois de 6 anos de estudos, eles fazem o juramento de Hipócrates, certo? Quem é médica e médico aqui sabe o que eu estou falando. Então, por quê? Porque acreditam que a base da medicina no mundo veio de Hipócrates. E nós temos informações que remetem de 25 séculos antes avanço na área da medicina. Lembrando que os egípcios foi um dos povos mais avançados que já houve na face da Terra. Ok? Então, é um povo tão complexo, tão inteligente, que traz... Pode botar aí? Pode. Nos traz um legado até os dias de hoje das suas conquistas científicas. E nessa época não havia direito autoral, é bom falar isso. Então, qualquer um podia roubar a ideia do outro sem problema nenhum. Então, os gregos pegaram as ideias dos egípcios, que era a potência econômica, militar, cultural da época, e disseram que era deles. E ninguém contestou. Ok? E eu não contestaria também se eu não tivesse estudado. Né? Eu iria abraçar de corpo e alma aquilo que as professoras e professores me ensinaram, né? Baseado nos livros ocidentais. Então temos aqui 2 selos de congressos de medicina. Um congresso é do Congresso Internacional de Medicina de 1928, que tem a figura do Imhotep, branco, né? E temos aqui um outro congresso de medicina da Organização Mundial de Saúde, né? World Health Organization, e aqui verificando a figura de Imhotep. Ok? Eu não vou mentir sozinho, tá, gente? Então, por isso que eu trouxe o pessoal aqui para me ajudar. Aqui é a figura mais antiga, a estátua mais antiga de Imhotep. A gente pode... Hã? Imhotep. Imhotep, pai da medicina. O povo pode falar assim, mas peraí, no Egito não tinha gente branca? Não vivia só pessoas brancas? Durante muito tempo,
a cultura ocidental quis que nós acreditássemos nisso. Aliás, nós tivemos uma grande atriz que faleceu ano passado, né? E ela imortalizou em Hollywood a figura de uma rainha egípcia, né? Como ela chama? Cleópatra. Elizabeth Taylor, né? Elizabeth Taylor, toda branca, cabelos pretos, imortalizou a figura de Cleópatra. Como um país do norte da África tinha uma mulher com aquela cor, naquele clima tórrido, daquela região naquela região do Saara. É quase que impossível isso, né? A base do Egito é negra, mas é óbvio, o Egito, de milhares de anos de história, ele também sofreu muitas invasões. Então vieram povos da Ásia, vieram povos da Europa e também invadiram o Egito. Mas a base do Egito, ela é negra africana. Okay? Igual a Chiquinha Gonzalez, né? Eles colocaram a Regina Duarte para fazer lavagem cerebral. Exatamente, assim como Machado de Assis, assim como outras pessoas negras importantes do século XIX que foram embranquecidas pela história, né? Pirâmide de Gizé no Egito, né? A pirâmide de Gizé é uma prova do poder, da força, da ciência e da tecnologia africana. Era considerada uma das maravilhas do mundo antigo e é a única maravilha do mundo antigo que ainda está de pé até os dias de hoje. Todas as outras foram destruídas por terremoto, por guerras, maremoto, mas a única que permaneceu até os dias de hoje são as pirâmides de Gizé no Egito, que são túmulos, né? Então nós temos aqui um exemplo da matemática, da física, da química de origem africana, né? Então, e da engenharia também, da engenharia africana, que mostrou o seu poder, né? Já que essas estruturas permanecem intactas até os dias de hoje. Em 2500 a.C., os egípcios dominam a técnica de derreter areia e produzem o vidro. Vidro, esse material que faz parte da nossa vida cotidiana. Em qualquer país do nosso planeta nós temos vidro. No iPad, no iPhone, nos nossos notebooks, no nosso celular, entre outros lugares, nós temos o vidro. E o vidro é uma invenção dos egípcios. E aqui nós temos um peitoral de Tutancâmon, ok? Feito de vidro. E aqui é a máscara de ouro do rei Tutancâmon, né? E que contém vidro colorido junto com o lápis lazuli, que é uma espécie de tinta. Não é tinta, não. O lápis lazuli é uma espécie de pedra preciosa, tá? Então, nessa imagem famosa de Tutancâmon, né, também tem vidro. Não é à toa que o Império Egípcio, a civilização egípcia, ela é fascinante aos olhos do mundo até os dias de hoje. Diversos povos ficaram fascinados com a beleza e a técnica que os egípcios possuíam nessa época. E os egípcios são os nossos ancestrais também. Durante muito tempo, com o objetivo de escravizar nossa gente, não só fisicamente, mas mentalmente, disseram que o Egito não era na África. Diziam que o Egito fazia parte do Oriente Médio. Porque os povos que viviam no Egito não eram negros, e sim gente de pele marrom avermelhada. É tapar o sol com a peneira, né? A cidade de Kerma fica no Sudão. Havia o Egito, que era muito poderoso, e havia um reino logo abaixo do Egito, mais ao sul do Egito, que era a Núbia, tá? Que eram povos negros também, né? E que eles tinham técnicas muito parecidas com as técnicas utilizadas pelos egípcios. Então, se as nossas cidades têm ruas, têm praças, têm monumentos, esse arruamento, esse urbanismo que tem em todas as cidades do mundo, começou essa urbanização nas cidades africanas. Lembrando que os europeus disseram para nós,
e para todas as gerações que frequentaram a escola, de que os negros viviam em cabanas, viviam seminus e eram bárbaros, feiticeiros e por aí vai. Tá? Então, se a gente conhece essa urbanização dos dias de hoje, isso vem das cidades africanas. Lembrando que a Europa nessa época, a Europa era muito rural e não tinha o desenvolvimento científico, tecnológico e cultural que havia no continente africano. Cara, você viu a revistinha Núbia? Núbia. É uma história linda. Então, o nome Núbia vem... sobrinhos aí. O nome Núbia vem daí, né? Do atual Sudão. Né? E aqui, pouca gente viu isso. É mais comum nós vermos as pirâmides do Egito como referência. Né? Mas existem também pirâmides aonde hoje é o Sudão, no norte do Sudão. Então aqui é uma região chamada Meroe, e também tem pirâmides, que tinham as mesmas funções que as pirâmides do Egito. As pirâmides serviam como túmulos de rainhas, de reis e de altos funcionários e sacerdotes desses reinos africanos. Tá? Também é considerado patrimônio da humanidade pela Unesco. Okay? Só que não é tão visitada como é visitada as pirâmides egípcias. Observem, os egípcios sabiam o valor da constante geométrica π muito antes de Arquimedes e as propriedades do triângulo retângulo antes do famoso Pitágoras. Para você construir aqueles monumentos, os templos, você não fazia isso de alegre. Você tinha que ter toda uma técnica, né? Uma técnica científica para basear os fundamentos, para você criar todas aquelas estruturas. Então, olha só onde os egípcios beberam, né? Qual foi a fonte que os egípcios beberam. Esse aqui foi um achado também. Foi difícil encontrar essa imagem aqui, né? Então aqui à esquerda tem os desenhos das pirâmides, né? E aqui tem os valores geométricos escritos na grafia egípcia, né? Então esse é um dos papiros mais antigos, né? E que mostra que os egípcios nessa época já sabiam da matemática muito antes dos gregos. E está exposto no Museu de Londres, esse material aqui. É importante dizer também que muitos desses tesouros africanos foram roubados e mandados para a Europa. De 600 a 200 a.C., nós temos a múmia de Horned-Chef, né? Essa múmia, ela é um exemplo de como é que os egípcios, através da sua crença religiosa da vida após a morte, né? Como eles avançaram na área da medicina. Né? Então, os egípcios aprenderam a embalsamar os corpos, já que eles acreditavam que esses corpos, não de todos, mas principalmente dos mais ricos, eles iriam viver na próxima vida, então esse corpo deveria ser preservado. E a pessoa ia morrer junto com o seu exército, ia morrer junto com todo o seu mobiliário, com todas as suas riquezas, porque ele ia utilizar todas essas riquezas na vida posterior. Né? Lembrando também que o judaísmo e o cristianismo beberam da fonte da religião egípcia. Lembrando que os judeus foram escravos do Egito. Para quem já leu o Velho Testamento, já leu a história de Moisés, sabe que os hebreus já foram escravos. Então, muitos dos elementos que hoje existem no cristianismo tiveram origem na antiga religião egípcia, como a ideia da vida após a morte, como quando você fala amém, antigamente se falava Amon-Ra, né? O amém vem dessa palavra. O julgamento final, o juízo final, a ideia do juízo final vem também dos egípcios. Né? Tem um momento na história, depois que o egípcio morre, ele vai ter que prestar contas da sua vida num grande julgamento. Osíris, né? O tribunal de Osíris vai estar ali, vai pegar o coração da pessoa e vai colocar uma pena. Né?
Então, se a pena estiver no mesmo peso que o coração, então essa pessoa merece a vida eterna. Então, a ideia do juízo final também tem influência egípcia. Bem, agora vamos dar um pulo para a época da dominação islâmica, muçulmana, do norte da África. Então, os muçulmanos, a partir do século 6, 7, eles criaram uma religião, né, que unificou o povo árabe. Essa religião, assim como o cristianismo, é uma religião de expansão, de apostolado, de você levar essas boas novas para os descrentes. Então essa religião se expandiu para a Ásia, para o norte da África e para o sul da Europa. Onde hoje é Portugal e Espanha, foi dominado por mais ou menos 700 anos pelos mouros. É daí da palavra mouro que vem a palavra moreno, né? Que define muita gente aqui no Brasil, né? Então, a universidade mais antiga do mundo, ela foi construída em 859 da nossa era por Fátima Al-Fidr, uma mulher, filha de um mercador rico, e na cidade de Fez, no Marrocos, ela construiu uma universidade. Só que em árabe, universidade se chama madrasa. E as primeiras universidades do mundo, elas eram ligadas intimamente com a religião. Hoje em dia, a universidade não precisa estar atrelada à religião, mas nessa época sim. Religião e Estado era tudo a mesma coisa, ok? Então, a primeira universidade do mundo é africana. Sábios da África, da Ásia e da Europa iam estudar nesta universidade que foi fundada por uma mulher, ok? E ela funciona até os dias de hoje. Também é considerado patrimônio da humanidade pela Unesco. A Mesquita de Al-Azhar é a segunda mais antiga madraça ou universidade do mundo. Ela foi criada na cidade do Cairo, capital do Egito, tá? E também é uma universidade ligada à religião islâmica. E também é uma universidade que funciona até os dias de hoje, né? Vocês podem entrar no YouTube, vocês podem entrar no site dessa universidade que está lá. Então, impressionante. Por que a gente não ficou sabendo disso na época que nós estudávamos? Por que será? Não era interessante. Né? Quanto mais ignorante, melhor. Melhor, né? Então, essa ideia de falar que o negro é burro, e essa ideia que temos no nosso imaginário, não só nosso, mas da população brasileira, de que os japoneses são mais inteligentes, de que os descendentes de europeus são mais inteligentes do que nós, é uma construção, é uma informação falsa. Já que esse conhecimento, ele se originou do nosso continente de origem, do continente africano. Nós, antes desses povos, já tínhamos universidades, já tínhamos centros de ensino de nível sofisticado. Na África, houveram, no decorrer da sua história, diversos impérios. Diversos. Eu contei mais de 30 impérios e civilizações, desde o Egito Antigo até o século XIX. Mas deve ter mais que isso, tá? Um dos impérios mais importantes era o Império de Gana, na África Ocidental, onde hoje é o Senegal, onde hoje é o Mali, se chamava Império de Gana. Entre os séculos 4 e 11 da nossa era, era conhecido como Império do Ouro. Tá? Olá, boa tarde. Boa tarde. Seu povo dominava técnicas de mineração e usava instrumentos como a bateia. Todo mundo sabe que é uma bateia, né? Bateia é um instrumento que pode ser de madeira ou de ferro. Boa tarde. João Bosco, grande amigo. Boa tarde, seu nome? Lúcia Guedes. Lúcia Guedes, prazer. Seja bem-vindo. Então, entre os séculos 4 e 11, o Império de Gana, na África Ocidental, era conhecido como Império do Ouro. Seu povo dominava técnicas de mineração e usava instrumentos como a bateia, importante para o avanço do ciclo do ouro no Brasil. A bateia era um instrumento redondo,
Quem tiver curiosidade, pode ir um dia lá no Museu Paulista, ou Museu do Ipiranga, no subsolo vocês vão ver umas bateias. Então ela é grande, você pega a água do rio, você vai chacoalhando, balançando aquela água, até verificar se você encontra uma pepita de ouro. Então uma forma de você encontrar ouro de aluvião ou no rio, era através da bateia. Também tinha o ouro no subsolo. E até os dias de hoje, essa região é a maior produtora de ouro do mundo. Ok? Quando houve a escravidão no Brasil, a partir do século XVI, os portugueses, que não eram bobos nem nada, pegaram justamente africanos, os nossos ancestrais, que eram especialistas em extrair ouro desta região, e os encaminharam para a região das Minas Gerais, onde é Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso. Okay? Então, os negros que vieram para cá não vieram só para trabalhar na agricultura, ou nas casas grandes, ou no comércio nas cidades. Então, vieram pessoas especializadas, mão de obra especializada para determinados fins. Tá? O clima úmido da região favorecia o desenvolvimento da agricultura e da pecuária. Pessoas também que sabiam como trabalhar com o gado e com a agricultura também vieram trabalhar aqui no Brasil. Uma curiosidade, a enxada, todo mundo já viu uma enxada, certo? A enxada, aquele instrumento tão rústico para muita gente, vocês sabiam que os portugueses não conheciam enxada, até conhecerem os africanos? A enxada é uma invenção africana, já que os africanos dominam a tecnologia do ferro há muito tempo. E dentro da religião de matriz africana, nós temos um orixá, né, que é o deus do ferro, que é Ogum. Né? Civilização Yorubá, uma civilização que se desenvolveu a partir do século XI da nossa era. Os povos dominavam técnicas de olaria, tecelagem, serralheria e metalurgia do bronze, utilizando a técnica da cera perdida, molde de argila que serve de receptáculo para o metal incandescente. A capital, Oió, Benin, era dividida em quarteirões especializados. Pessoas que sabiam trabalhar com couro, com fundição, entre outras áreas de especialização. Império do Mali, uma outra grande civilização africana. Ela expandiu-se por volta do século XII da nossa era. As cidades de Timbuktu, Gao e Djenné eram cidades universitárias. Ok? O povo Dogon, que habita o Mali, registrou em monumentos as luas de Júpiter, os anéis de Saturno e a estrutura espiral da Via Láctea. Observações feitas a partir do século XVII na Europa, ou seja, 500 anos antes dos europeus descobrirem, entre aspas, esses planetas do sistema solar, os Dogons já conheciam. E o povo negro só é bom para dançar. Né? E cantar. Parou aí, né? E é bom na feitiçaria, na cabeça dos europeus, né? Acabou aí. Olha só. A mesquita de Sankore é uma das 3 mesquitas de barro que compõem a famosa Universidade de Timbuktu, na África Ocidental. Uma das universidades mais antigas do mundo. Universidade de Timbuktu. Eu consegui aqui a planta em 3 dimensões para vocês. Além de ser um centro universitário, também era uma mesquita, ok? E está de pé até os dias de hoje. A arquitetura é fantástica. Não é? Mesquita de Djingarayber, na cidade de Timbuktu, no Mali, que era a rota de comércio de caravanas no Saara. Faziam ligações entre Ásia, sul da Europa e interior da África. Fazia esse comércio através de camelos. Então, Timbuktu era como se fosse uma cidade de São Paulo, um grande centro urbano e econômico e cultural. Ok? Isso aqui é a outra mesquita. E a terceira mesquita é a mesquita de Sidi Aya, né? Também feita em barro. Funciona como universidade até os dias de hoje também. E lá tem livros super antigos sobre química, física, matemática, botânica, teologia,
que estão sendo traduzidos do árabe antigo para as línguas modernas, num projeto que envolve a África do Sul, os Estados Unidos e a Líbia na época do Gaddafi. Então esses 3 países criaram um projeto para traduzir todos esses livros. E aqui são os estudantes da universidade. Aqui são os livros. Essas imagens aqui eu peguei na Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, para vocês verem que isso aqui é um negócio muito sério, né? Livros que são guardados como relíquia de família há mais de 1000 anos, né? E estão sendo conseguiram ser preservados devido ao clima do deserto. Ok? No século XII da nossa era, foi construído no sul da África, no atual Zimbábue, né? Esses muros de pedra, de 10 metros de altura. As ruínas revelam saberes avançados dos povos subsaarianos em construção civil. Essas casas de pedra, em Shona, que significa Zimbábue, né? Está em pé até os dias de hoje. Ok? E também é uma maravilha do mundo, é considerado um patrimônio da humanidade pela ONU, pela Unesco. Tá? Entre 1400 e 1600 da nossa era, foi feita essa placa aqui, a placa do Benin, o Obá com os europeus, né? O domínio da tecnologia e da arte. Então nós temos aqui uma placa de bronze, né? Uma fundição de bronze, mostrando o contato do Obá, do rei de Benin, né? Com os europeus. Os europeus estão aqui no fundo, ó. Esses daqui, tá? São a representação dos europeus. E aqui, logo à frente, como não poderia deixar de ser, né? Eles estão em primeiro plano. Entre 800 e 1400 depois de Cristo foi feita essa cabeça de Ifé na Nigéria. No Rio de Janeiro, em homenagem a Zumbi dos Palmares, existe um monumento com essa réplica dessa cabeça de Ifé. Eu fui lá e ele não estava lá. Não estava? Então, isso foi vandalismo. Tem muito vandalismo, né, em obras públicas. Praça 11. Fora do ladinho da Apoteose. Pertinho da Apoteose. Ela está lá, né? Faz pouco tempo? Ano passado, lá não estava mais. Já ouvi falar. Vandalismo, mas o governo tem que preservar, né? Assim como o Cruz de Souza aqui também. Na Praça do José das Partes. Luiz Gama, né? Tinha um medalhão do Cruz de Souza. Tinha um medalhão do Cruz de Souza também? Que arrancaram também, já fazia no lado do Larouche. Não sabia. Uns 10 anos que quebraram a martelada. Não sei se foi para roubar o bronze ou se foi vandalismo. Não ficou roubar o bronze. Na mesma época eles tentaram tirar de um outro que tinha ouro, eu não consegui. Foi por questões étnicas. Reino do Congo. Questões financeiras mesmo. O Reino do Congo é na África mais ao sul, né? Mais próximo de nós. Já no final do século XVI, os habitantes dessa região eram especialistas em forjar ferro e cobre para a produção de ferramentas. Introduziram na nossa lavoura a enxada, uma espécie de arado, que os portugueses não conheciam, como eu já falei, e diversos tipos de machados, que serviam tanto para cortar madeira como para o uso em guerras. Então, isso aqui é mais uma prova de que os africanos, há milhares de anos, já detinham a tecnologia da fundição do ferro, do ouro, da prata, do bronze e de outros metais. Chegaram também a forjar aço. Tá? Existem forjas encontradas na Tanzânia que chegaram a forjar aço, já que o aço você precisa de temperaturas muito maiores do que o ferro para chegar a essa liga. Né? Já na época que os europeus invadiram a África, no século XIX, o médico inglês Robert William Felkin aprendeu com os Banioro de Uganda técnicas da cesariana. O procedimento já envolvia asepsia, anestesia e cauterização do corte, que era vertical. Então, isso aqui é só para falar mais uma vez para vocês o quanto essa imagem, o quanto essa ideia de que o nosso povo é atrasado culturalmente é totalmente mentirosa, criminosa e infundada, com certeza. É um crime.
É um crime que a humanidade desconheça todas essas informações. E só alguns poucos especialistas sabem disso. É por isso que tiraram a cultura, né? Porque o povo sem cultura ele é facilmente manipulado. Exatamente. Vai para o lado que quer, sem ter consciência. Exatamente. Essa aqui é uma imagem do livro desse médico britânico, né, mostrando como é que era feita a técnica de cesariana entre os banhouros de Uganda, que é um país no centro da África, né, na região dos Grandes Lagos. Ok? Bem, essa imagem aqui foi a primeira imagem de um homem branco europeu que fez da cidade de Timbuktu em 1827. Então, para quem acha que os negros viviam na floresta, seminus, né, do jeito que os europeus criaram essas imagens para a nossa gente, como é que um povo tão atrasado na cabeça deles podiam fazer uma cidade desse modelo aqui? Cidade com ruas, com casas, com seus templos religiosos, com sua universidade. Eu nunca na minha vida vi num livro didático sequer essa imagem. Ok? Não interessa, né? Essa imagem aqui é a visão da cidade do Benin em 1891. Olha só que interessante. Observem a divisão espacial da cidade. É uma cidade negra. Organizada. Né? Então essa imagem é de um livro chamado Cidades Africanas e Bairros Antes da Conquista Europeia, do Richard Hume, publicado em 1976. Infelizmente, esse tipo de informação não tem disponível na língua portuguesa, né? Porque os intelectuais brancos brasileiros não tiveram interesse em traduzir essas obras e publicar aqui no Brasil. Por que será? Por que será? Né? Agora vamos para a América, né, que foi o destino de grande parte da diáspora africana, né, da dispersão dos africanos pelo mundo. Quando houve a escravidão da nossa gente, a grande parcela veio para a África, uma outra parcela foi para a Europa e uma pequena parcela foi para a Ásia. Não sei se vocês sabem, mas tem afrodescendentes até no Irã. No Irã tem negros também. Só que quando a gente olha para o Irã, a gente não vê, né? A gente só vê pessoas brancas de cabelos pretos, né? Como vai ter negros lá no Irã? Tem na Índia, acho que já é do conhecimento de muita gente, né? Que tem negros indianos lá, que foram para lá como escravos, né? Como trabalhadores forçados. Mas a América foi o contingente maior, veio para cá com o objetivo de enriquecer os europeus. Eu estou falando com todas as letras porque essa é a verdade, né? A nossa gente, através do seu trabalho não pago, enriqueceu os europeus e os seus descendentes. E hoje ainda, se nós ainda estamos numa situação social menor, se nós temos um desenvolvimento humano menor do que os brancos e os amarelos, é graças às raízes da escravidão e o racismo, né? Crimes que ainda até hoje não foram reparados na nossa sociedade. Toda essa herança, né, os carros que a gente vê, casas lindas, chiques. Exatamente. Nossa, olha que poder eles têm, meu Deus. Herança do nosso sangue, suor e... Exatamente. Eles falam, não, eu consegui isso aqui através do meu esforço, né? Não foi bem assim, né? Não foi bem assim. As crianças olham e dizem, eu quero ser olho azul e ter o cabelo liso, loiro. Isso. E os pais aqui, ó, sofrem para poder tirar Jesus. Exatamente, essas informações. Uma curiosidade, o banco de sangue que salvou diversas vidas na Primeira, na Segunda Guerra Mundial, em diante, diversas guerras, e nos hospitais em todo o mundo, foi a invenção de um médico negro, um médico afro-estadunidense, Dr. Charles Richard Drill, que morreu com 36 anos. 46 anos. Dr. Drill era um médico cirurgião que teve a ideia de inventar um banco de sangue. O projeto de Drill foi um modelo para o sistema da Cruz Vermelha, do qual ele se tornou o primeiro diretor. Então, nos Estados Unidos, como a população negra lá, eles têm
um orgulho muito grande em valorizar a sua ancestralidade, os feitos dos seus antepassados, isso é muito divulgado. Por que também? O sistema de racismo e de escravidão é muito semelhante com o Brasil, só que tem umas diferenças. Como os ingleses não queriam mistura, eu não quero negro no meu hospital, não quero negro na minha universidade, eu não quero negro misturado em lugar nenhum. Vocês que criam suas universidades, seus hospitais, se vocês forem usar os hospitais da nossa gente, vocês vão morrer. Aliás, muitos morreram por causa disso. Então, negros tiveram que criar suas universidades logo depois do final da escravidão. Né? Tem universidades lá nos Estados Unidos com 130 anos de história. Universidades historicamente negras. Então, essas universidades criaram esses cientistas que nós vamos falar aqui. Então, teve participação de alguns brancos? Teve. Mas teve muitas igrejas negras, batistas e de outras denominações que ajudaram a construir essas universidades. Tá bom? Então, o banco de sangue, invenção de um cientista negro, de um médico negro. André Rebouças. André Rebouças foi um grande engenheiro, não vou ler tudo aqui porque o tempo voa, mas André Rebouças fez parte de uma família de gente negra muito importante, muito influente no segundo reinado, na época de Dom Pedro II. Então, o pai de André Rebouças foi conselheiro de Dom Pedro II. Né? Baianos. Né? André Rebouças, hoje, dá nome para a Avenida Rebouças aqui em São Paulo, para o túnel Rebouças, no Rio de Janeiro. Né? André Rebouças, quando houve o fim da monarquia aqui no Brasil, já que ele tinha uma ligação muito grande com a família real, ele foi para o exílio junto com a família real. Então, e ele morreu fora do Brasil. Tá? Era uma família de intelectuais. É uma família de intelectuais, gente muito poderosa e muito influente na monarquia brasileira. O irmão dele, Antônio Rebouças, também. Também. É uma família de gente muito importante e muito influente. Né? O problema foi que depois, quando veio a República no Brasil, os negros que faziam tudo no Brasil, eram mão de obra especializada em diversas profissões, eles foram vistos como incapazes. Não, a partir de agora os negros não valem mais, não servem mais. Por quê? Nós temos que criar uma mentalidade que os europeus vieram aqui para civilizar o Brasil. Então, todo aquele trabalho que os negros fizeram foi totalmente desqualificado. E na cabeça de muitos dos nossos ainda está isso, não é verdade? Outro dia nós fomos na feira, e aí o rapaz falou... O processo de escravização do negro, né, pelo europeu, uma das alegações é que era para civilizar o africano. Isso. Entendeu? Era para salvar a alma do africano, então por isso ele tinha que ser escravizado. Né? É por isso que a Igreja Católica, me perdoando aí os católicos, ela fez um crime, que é um crime bárbaro. Né? Se eu me chamo Carlos Eduardo Dias Machado, é graças aos padres católicos. Por que eu não tenho um nome ou sobrenome africano? Porque foi negado a mim e a toda a minha gente ter um nome, um sobrenome, um nome, um prenome africano. Foi negado a nós termos a religião ancestral. Foi negado a nós a nossa cultura. Então essa lavagem cerebral foi patrocinada pelos padres católicos, que tinham como objetivo cristianizar o mundo, né? E fazer com que tudo que fosse africano fosse considerado diabólico e atrasado. E o nome significava muito. Sim. Contava uma história do povo. Exatamente. Do outro ponto de vista que a gente tem que pensar, você está falando na religião também, dessa época, né, que o pensamento científico da época estava apoiado numa ideia de eugenia, né, de hierarquização dos seres humanos, de aperfeiçoamento racial. Então, do outro ponto de vista científico, também era algo que legitimava, vamos dizer assim, se já não bastasse do ponto de vista religioso, também. Exatamente. Então, o objetivo era embranquecer o Brasil. Então, pessoas como André Rebouças não caberiam mais no Brasil branco. Porque o objetivo era embranquecer. Dentro de 100 anos, mais ou menos em 2010, de acordo com os projetos dos eugenistas, não haveria mais um negro e nenhum indígena no Brasil. O Brasil seria um país 100% branco. Porque na cabeça deles, um país civilizado, um país moderno, só pode ser um país... Esse ano de 2012 para
para Arthur de Guignial e o Arthur de Guignial, se não me engano, e também o Silva Romero, né, que eles já que bolaram o plano da miscigenação, da exterminação. Eles falaram que em 2012 que não existia. Barreto. Exatamente. No casal com a família deles. Exatamente, exatamente. Trouxeram os imigrantes com menos instrução para justamente se miscigenar com essa população e gradativamente a redenção de Cã seria completada, né? Já que nós negros seríamos descendentes de Cã, aquele filho bastardo, aquele filho amaldiçoado de Noé, que de acordo com o Velho Testamento, todos os filhos de Cã, já que Cã viu o pai dele bêbado depois, né? Bêbado e nu, né? Depois que o Noé voltou da bebedeira, ele amaldiçoou e bendizeu os filhos, né? Cã seria escravo dos seus irmãos. E Jafé e Sem seriam donos da terra, seriam os chefes do planeta, né? E Cã, da qual, de acordo com muitos, nós descendemos, não tanto nós quanto os indígenas, seríamos amaldiçoados e escravizados eternamente. Olha só. Sem dúvida. Gente, o óleo de soja, o creme de amendoim, o amendocreme, doce de batata doce, café de amendoim, nitroglicerina de amendoim, olha só que louco. Tudo isso e mais um pouco foi inventado por esse homem aqui, o Dr. George Washington Carver, um cientista que nasceu trabalhador forçado, nasceu escravizado, né? E que ajudou os Estados Unidos a sair de uma crise terrível depois da Guerra Civil Norte-Americana, onde morreram mais de 900 mil pessoas. Nessa época, amendoim era comida para porco, comida para gado, não tinha mais nenhuma outra utilidade. Através do amendoim, ele ajudou a reconstruir a agricultura do sul dos Estados Unidos. Oi, leva aceito. Tá? Então ele fez centenas de produtos baseados no amendoim, batata doce, noz pecan e soja. Tá? E também ajudou diversas culturas, tinha comunicação com cientistas japoneses que mandavam exemplares de soja para ele. Tá? Ele é considerado um grande cientista. Se vocês abrirem um livro didático dos Estados Unidos, vocês vão ver lá, George Washington Carver. É considerado um herói norte-americano. Tem livros, tem filmes, tem selos, entre outros produtos, valorizando o trabalho desse homem. E ele fez tudo isso num barraquinho, numa universidade, num barraquinho. Imagina se ele tivesse um laboratório avançado. O que esse homem tinha feito? A batata chips foi inventada por este homem, um cozinheiro chamado George Crumb. Ela foi inventada em 1853 num restaurante em Saratoga Springs, em Nova York. A batata frita, mais grossa, a batata francesa, eram populares nos restaurantes. E um dia, um cliente se queixou que a batata estava grossa demais. Aí o Crumb ficou muito pé da vida, o que ele fez? Ele cortou a batata bem fininha, que eu quero ver esse cara comer de garfo e faca essa batata, ele vai ter que comer na mão. Aí ele cortou, naquele dia de fúria dele, fritou e entregou para o cliente. Aí o cliente adorou. O tiro saiu pela culatra, mas por outro lado, ele ganhou muito dinheiro, né, com os direitos da batata chips, que é a cultura norte-americana espalhada pelo mundo. Quem já não comeu batata chips? Levante a mão quem nunca comeu. Nunca. O cortador de grama. O cortador de grama foi inventado por John Albert Burr. Ele inventou o primeiro cortador de grama e patenteou sua invenção em 9 de maio de 1899. É importante dizer também que boa parte das invenções norte-americanas, negras, são do século XIX, do final do século XIX. Para vocês verem o quanto os Estados Unidos estavam mais avançados